Fala aí, primos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser muito importante porque eu vou ajudar aquelas pessoas que querem investir, seja investir melhor ou dar o seu primeiro passo no mundo dos investimentos. Então, geralmente, a gente quer saber onde investir e também queremos saber como investir. Mas o que resolve todos esses problemas é exatamente o conhecimento, certo? Então, vamos para o vídeo. Antes de mais nada, se você ainda não conhecia o canal aqui do Primo Rico, não deixe de clicar no botão de se inscrever, clica ali e clica no sininho para receber as próximas notificações. E se você já faz parte aqui dessa turma, já faz parte dos primos, não deixe de clicar no gostei, porque isso ajuda o vídeo a chegar a muito mais pessoas. E isso me ajuda demais a atingir o meu objetivo aqui no canal. O meu objetivo no vídeo de hoje é te dar um passo a passo do que você deve ou pode fazer para investir corretamente o seu dinheiro. Então vamos começar com o primeiro deles. O primeiro deles é óbvio e talvez você nem precise passar por esse daqui. O primeiro passo é sair das dívidas. Mas eu não vou focar nisso aqui no vídeo, porque eu fiz um vídeo exatamente te dizendo o que você precisa fazer para sair das dívidas. Então eu vou deixar o link aqui se você quiser abordar esse assunto com mais profundidade. Mas se você não tem dívidas, então você pode passar para a etapa 2. Qual que é a etapa 2? É a mudança de abordagem. Porque você não tem dívidas. Só que a gente precisa adequar o nosso mindset também. Porque é o nosso mindset que vai produzir dinheiro. Não é o dinheiro que vai nos gerar um mindset positivo. Tá? E o mindset positivo e correto nos investimentos é olhar para os rendimentos, olhar para a rentabilidade como algo sólido, como algo perene. A gente não pode olhar para a rentabilidade pensando em rendimentos estratosféricos no curtíssimo prazo. Quem investe assim, ou quem acha que está investindo assim, geralmente tem uma trajetória muito rápida, uma trajetória muito curta. Geralmente essa pessoa perde dinheiro e começa o ciclo novamente, né? Recomeça o ciclo novamente. Então você tem que tomar muito cuidado e ajustar o seu mindset. Você vai ter ganhos consistentes no médio e longo prazo. Infelizmente, mas esse é o mindset correto. E uma vez que você sabe que é assim que funciona, agora você tem que entender qual o conhecimento que você precisa ter para começar a investir. E quando você vai começar a investir, qual que é a sua primeira prioridade? Presente ou futuro? A sua primeira prioridade é o presente. Porque veja só, se você não passar por ele, você não vai chegar no futuro. Se você não subir o primeiro, segundo, terceiro degrau, você não vai chegar no quinto degrau, por exemplo, certo? Então você precisa olhar para o presente. Como a gente pode ter vários imprevistos agora, a gente precisa transformar esses imprevistos em eventos previstos. A única certeza que a gente tem é que o imprevisto é previsível. Você não conhece um monte de gente que já passou por perrengues inesperados? Sei lá, um carro bateu, alguém ficou doente, essa pessoa ficou desempregada, teve que gastar mais do que deveria, ou sem querer gastou mais do que deveria, né? Você não conhece pessoas assim? Eu conheço e não só conheço, como eu já passei por imprevistos. A diferença é que as pessoas que se preparam para esse momento, elas não precisam recorrer a um dinheiro de terceiro, elas não precisam pegar dinheiro emprestado, elas têm dinheiro para se financiar. E como que a gente faz para se preparar para esse momento? A gente forma o nosso fundo de emergência ou o nosso fundo de oportunidade. Qual é a mecânica disso? Antes de eu pensar em qual aplicação eu vou colocar meu dinheiro, eu preciso pensar na estratégia. As minhas aplicações vão atender a minha necessidade, o meu objetivo. Qual que é o meu primeiro objetivo? Eu ter 6 meses do meu custo mensal guardados. 6 meses do meu custo mensal guardados. Então, se eu tenho um gasto de, sei lá, vai, Kaique, fala um custo mensal aí. R$ 1.200. R$ 1.200? Então, se eu tiver um custo mensal de R$ 1.200, então eu vou precisar ter 6 vezes R$ 1.200. Então, eu vou precisar ter R$ 7.200 guardados, ok? Por quê? Porque se acontecer algum problema, eu consigo pelo menos viver mais 6 meses com a mesma qualidade de vida que eu tenho. Só que, caso você seja um empreendedor ou um profissional autônomo, você tem uma receita muito mais imprevisível, não é? Tem mês que entra muito dinheiro, tem mês que não entra e às vezes a gente fica muito tempo sem receber
né? Então, o legal é que a gente se prepare um pouquinho melhor. Então, ao invés de você ter 6 meses do seu custo mensal, a ideia é que você tenha 12 meses do seu custo mensal. Então, se você tiver um custo de R$ 1.200, então a gente está falando aqui de R$ 14.400. Você precisaria ter esse valor guardado para que você possa ficar mais tranquilo no curto prazo. Mas o que é esse custo mensal? O custo mensal é o seguinte: se acontecer algum imprevisto com você, você consegue continuar comendo o que você come, saindo do jeito que você sai, pagando, sei lá, o seu plano de saúde, tendo as regalias que você tem. Você mantém o seu padrão de vida durante esse período. E essa é a etapa 1. Não adianta a gente pensar na etapa 2 antes de a gente passar pela etapa 1, certo? O mesmo exemplo da escada, eu não vou chegar no segundo degrau se eu não passar pelo primeiro. Nem que eu passe voando, mas eu passei por ele. Então eu preciso fazer isso. Então beleza, atingir a minha primeira etapa, aí eu vou pensar no próximo passo. Mas quais aplicações fazem sentido para essa minha primeira etapa? Vamos pensar, eu preciso poder resgatar meu dinheiro a qualquer momento, certo? Eu tenho que ter um risco muito baixo aqui, porque é um dinheiro de necessidade, não um dinheiro que vai me enriquecer. Agora, se eu tenho uma liquidez alta, liquidez é a velocidade que eu transformo minha aplicação em dinheiro. Se eu tenho um risco baixo, a minha rentabilidade dificilmente vai ser muito alta, né? Porque não existe uma aplicação assim, seria tipo o super trunfo dos investimentos. Isso não existe. Quais aplicações se enquadram nisso? Você tem uma série de aplicações. Você tem o Tesouro Selic, você tem um fundo DI e você tem um CDB com liquidez. Essas são as 3 principais aplicações que suprem essa nossa necessidade. Se você quiser ver eu aplicando meu dinheiro em uma aplicação que serve como fundo de emergência, eu vou deixar um link aqui para você assistir. Então beleza, Thiago, eu já passei aqui no meu fundo de emergência, qual que é o próximo passo? O próximo passo é a aposentadoria, porque a primeira prioridade é o curto prazo, a outra é o futuro. E a triste notícia é que 1% das pessoas se aposentam com a mesma qualidade de vida. Então para pensar, de 100 pessoas que você conhece, estatisticamente uma pessoa vai se aposentar com a mesma qualidade, porque elas não pensam na aposentadoria delas. Mas como que você faz para pensar na sua, para se preparar para a sua, para fazer o dinheiro trabalhar por você até lá, para que quando você chegue naquele momento, o dinheiro te gere rendimentos suficientes para que você possa, se quiser, parar de trabalhar? Você vai fazer o seguinte: Kaique, quanto você gostaria de receber por mês para se aposentar no futuro? R$7.000. 7 mil? Tá. Então o que você vai fazer? Você vai pegar um valor, no caso do Kaique aqui R$7.000, e você vai multiplicar isso daqui por 300. Olha que simples. R$7.000 vezes 300 vai dar 7, 14, 21, vai dar R$2.100.000. Então quem quer se aposentar ganhando R$7.000 por mês, pode mirar em R$2.100.000. Agora, como que eu fiz esse cálculo? Bom, vou deixar na descrição para te facilitar, tá? Porque a ideia aqui não é entrar nessa matemática assim, mas se você pegar o valor que você quer receber por mês e multiplicar por 300, você vai ter um número que vai se aproximar muito da realidade, ok? Se você tivesse hoje R$2.100.000, você poderia se aposentar recebendo algo próximo dos R$7.000 por mês. Então lembra, primeiro objetivo, fundo de emergência. Então era R$12.000, esse é meu objetivo número 1. Atingir, qual que é o próximo objetivo? Aposentadoria. Qual que é o meu objetivo de aposentadoria? R$2.100.000. Ok, todo mês eu vou aplicar para chegar lá. Agora quer ver um negócio? Vamos fazer um cálculo aqui. Kaique, me fala o seguinte, você está com quantos anos hoje? 24. E você quer parar de trabalhar com quantos anos? 50. 50? Então a gente está falando que faltam 26 anos, é isso? Isso. 26 anos. Então são 312 meses que falta para o Kaique se aposentar. Então o Kaique quer chegar nos R$2.100.000. Kaique, quanto você já tem guardado? R$1.000. R$1.000. O Kaique já tem R$1.000 guardado. Se o Kaique tivesse aqui um rendimento então de 1% ao mês, o Kaique precisaria investir R$975 para se aposentar aos 50 anos. Por mês, né? Você precisaria investir isso por mês. Agora olha que legal, se você fosse aposentar aos 60 anos, faltariam 36 anos para chegar lá, né? 36 anos vezes 12 meses, aí ficou fácil, hein? Para você se aposentar aos 60 anos, você precisaria de R$279. Fácil, hein, Kaique?
Fácil. É só você cortar essa pizza aí que você come, né, meu? Parar de ir no madeira tudo mesmo. Parar de ir no madeira, parar de gastar todo o seu VR, né, cara? Que aí você chega lá. Agora, beleza. No que você vai investir seu dinheiro? Né? Porque é longo prazo. Quais são as características de uma aplicação de longo prazo? Simples. A gente sempre olha para 3 coisas, ok? Rentabilidade, risco e liquidez. Qual que é a rentabilidade que você quer? Você quer a maior rentabilidade possível porque você está falando de longo prazo. Mas se você tem uma rentabilidade muito alta, você precisa ter um risco alto ou médio. Porque isso é óbvio, né? Não existe o super trunfo nos investimentos. Agora, qual que é a liquidez? Né? A liquidez é a velocidade que transforma investimentos em dinheiro. A liquidez é baixa também. Porque veja só, você não precisa resgatar o dinheiro. O Kaique não precisa, ele tem 24 anos e quer se aposentar com 60. Então essa parcela da carteira dele vai ser destinada para o longo prazo, ele não precisa resgatar agora, ok? Quais aplicações se enquadram nisso? Bom, ações, fundos imobiliários, debêntures, fundos e algumas previdências também. E Tesouro IPCA. Essas são algumas das aplicações que têm características de longo prazo. Então, às vezes você pode montar uma carteirinha aqui, diversificar um pouco, estudar mais a fundo para você entender muito sobre alguns desses mercados que eu te falei agora e que você possa sentir mais confiança para entrar no mercado de debêntures ou no mercado de fundos imobiliários. Porque eu acredito que quanto mais conhecimento você tiver, menos medo você vai ter e melhores serão suas decisões. Então, às vezes, você não precisa conhecer o mercado inteiro, mas você pode estudar o que mais te atrai dentro dessas opções que eu te passei. E aí, todo mês, você vai investindo, vai constituindo a sua carteira previdenciária, ok? Sua carteira de aposentadoria e vai chegando cada vez mais próximo do seu objetivo. Agora, o que você tem que ter em mente? Você tem que ter em mente que quem vai te disponibilizar as melhores opções para você aplicar? Pô, você vai falar com o seu gerente hoje, o que ele vai te dizer? Kaique, o que o seu gerente te pergunta ou fala quando você está lá com ele, tomando o café mais caro da história? Se eu quero investir num CDB de 96% do CDB... Nem a pau, Kaique. Para você são uns 80% que eu sei, cara. Mas não tem uns consórciozinhos? Consórcio, sempre tem consórcio. Umas capitalizações? Capitalização não, mas consórcio não. Então assim, o que acontece? O banco, ele vai te oferecer as coisas do próprio banco, sabe? Não é que o banco é do mal, é que o banco é uma empresa. Se você tivesse uma empresa, o que você gostaria de fazer? Você gostaria de ganhar mais dinheiro, não é? É assim que uma empresa pensa. E o funcionário da empresa, você não gostaria que ele pensasse na empresa? Então você coloca o funcionário lá, você quer que ele bata a meta, não é? Ele não é um funcionário do mal, ele está batendo a meta, certo? Na verdade, o erro está aqui, o erro está na nossa cabeça, é a gente que está errado, não é a pessoa do outro lado que está oferecendo para a gente um produto que não é condizente. Porque a gente precisa ter conhecimento para entender o que é bom e o que não é para a gente. Então o que a gente quer? A gente quer liberdade. Então hoje, ao invés de você ir num banco que não vai te oferecer opções de outros bancos, por exemplo, você pode ir numa corretora. A corretora ela vai fazer um papel de aglomerar quase todos os produtos disponíveis no mercado financeiro e com uma conta, um cadastro numa corretora, você pode acessar o produto que te dá o melhor resultado, o que faz mais sentido para você. Você tem liberdade de escolha. E você pode abrir conta na corretora que você quiser. Todas elas são gratuitas. Mas o canal aqui tem uma parceria com a corretora Rico, tá? Então é só você clicar aqui no link da descrição, vai ter um link ali de cadastro, você abre o seu cadastro, é gratuito e você já consegue acessar uma lista infinita quase de produtos de investimento e você pode comprar rentabilidade, prazo, você tem opções e aí é contigo. Só que tem alguns cuidados que você precisa tomar. Por quê? Porque a gente está começando a investir, eu tenho, sei lá, R$100 e eu quero começar a aplicar bem. Eu vou lá e abro uma conta numa corretora. E quando eu vou investir numa corretora, eu tenho custos em algumas aplicações que eu faço. Então vamos supor que eu vá comprar ações, tá? Vou comprar tipo R$100 de Ambev, né? Todo brasileiro gosta de cerveja, então vou falar de Ambev. E aí você pagou R$10 de TED do seu banco para a corretora e depois ainda pagou mais taxa de corretagem. Aí vamos supor que você pagou R$35 no total desses custos. Pô, se você comprou R$100 e você pagou 35 de taxa, você está falando que você começou sua operação, sua vida nos investimentos, perdendo 35%. 35%. Para você retomar essa rentabilidade, sabe quanto você precisaria que seu investimento rendesse? Você precisaria que a Ambev rendesse 70%.
Porque imagina, você tem R$10, seu investimento caiu 50%, você tem quanto agora? Você tem R$5. Para os seus R$5 virarem 10, sua aplicação precisa render agora 100%. Você entende? Então você precisa tomar muito cuidado com os custos. Mas obviamente que esse custo que eu te falei, ele geralmente é muito mais próximo da realidade dos bancos, que cobram taxas exorbitantes. Nas corretoras as taxas costumam ser menores. E inclusive alguns deles nem pagam taxa. Por exemplo, na Rico, que é parceira aqui do canal, a taxa de corretagem para fundo imobiliário é 0. Tesouro direto é 0, enfim, sei lá, renda fixa é 0, tem um monte de coisa, mas aí você vê melhor lá no site. Então eu falei de algumas coisas aqui. Primeiro, essa taxa de transação, uma corretora geralmente facilita a sua vida. E outra taxa, a taxa do TED. E essa daqui é um pouco mais difícil de fugir, porque o banco geralmente tem uma taxa. O TED é o que ele cobra para você transferir. Mas o quarto passo para você investir, principalmente se você estiver começando, é você abrir conta em um banco digital. Porque os bancos digitais, eles não costumam cobrar TED, eles não costumam cobrar essa taxa. Então eu fiz uma simulaçãozinha comparando o quê? O investidor que tem conta num banco tradicional e uma conta num banco digital que não cobra TED. Então eu levei em consideração que esse investidor transfere todos os meses dinheiro para a corretora e aplica lá. Então o que eu considerei? Eu considerei que o investidor vai aplicar de início R$1.000 nas duas situações e depois ele vai investir R$100 todos os meses no Tesouro Selic. A pessoa que tem conta no banco tradicional, em 10 anos, ela tem R$15.956 e através de um banco digital, R$18.444. Em 20 anos, R$43.769 e em 20 anos, R$50.883. Em 30 anos, R$95.000 e em 30 anos, R$111.000. Ou seja, o impacto de R$15 de taxa de TED, que foi o que eu considerei, deu um resultado de uma diferença de quase R$16.000 no futuro. R$15 de TED, R$16.000 no futuro. Então, olha o peso dessa decisão, certo? Então é isso que eu queria passar para você. Vamos revisar? Primeiro passo, sair das dívidas. Deixei um vídeo explicando sobre isso. Segundo passo, mudar a sua forma de pensar e estruturar uma carteira de investimentos. Terceiro passo, abrir conta em uma corretora. E quarto passo, você abrir a conta em um banco digital. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Espero você no nosso próximo. Um abraço e até lá.